Neste vídeo falaremos sobre o mapeamento de processos. Toda organização é composta de processos, sejam eles macroprocessos ou microprocessos. E a rotina de um gestor é gerenciar, melhorar os processos e, para fazer isso, ele precisa mapear os processos. Para isso, nós iremos discutir duas abordagens, o BPM e o MAMP. O BPM, também conhecido como Gerenciamento de Processo de Negócio, é um conceito que tenta unir a gestão de negócios e a TI para melhorar os resultados através da melhoria dos processos. O BPM separa os processos em três categorias: primário, suporte e gerenciamento. O processo primário é aquele que o cliente vê agregação de valor diretamente. É aquilo pelo qual o cliente pagou, basicamente. Então, numa pizzaria, a pizza assar, a pizza está sendo assada, é um processo primário. No hospital, a cirurgia, a construção de uma casa, são todos processos primários que o cliente vai ter uma agregação direta de valor. Os processos de suporte são aqueles que existem para suportar os processos primários, mas não só os processos primários, a gente pode ter outros níveis de sequência de processos. Então, a gente tem um processo primário, um processo de suporte apoiando o processo primário, um processo de suporte de segundo, terceiro nível, apoiando os processos de suporte de níveis maiores e assim sucessivamente. Então, por exemplo, numa pizzaria, cortar o queijo, preparar o molho de tomate são processos de suporte. Numa cirurgia, num hospital, a preparação da sala de cirurgia. Na construção, a preparação do cimento. E por fim, os processos de gerenciamento, que eles têm como propósito medir, monitorar, controlar as atividades. Eles não agregam valor diretamente para o cliente, mas sem eles o processo fica bem difícil de ser realizado. Então, numa pizzaria, o processo de controlar os pedidos, anotar e controlar os pedidos. Numa cirurgia, o controle das etapas da cirurgia. Numa construção, o controle da obra. Então, nós temos esses processos todos que são necessários, mas não agregam valor diretamente para o cliente. O BPM ele segue um fluxo muito similar ao PDCA. Então nós temos qual que é o projeto, é feita a modelagem, tanto da situação atual quanto da situação futura, é feita uma simulação de como vai sair o processo, é feita a execução, o monitoramento e por fim a melhoria, que depois a gente volta para o ciclo e começa tudo de novo. Na etapa do planejamento e modelagem, nós precisamos mapear o processo e para isso ser feito nós utilizamos a representação gráfica dos processos. As abordagens para isso a gente pode fazer de cima para baixo, de baixo para cima, ou seja, do processo geral para o processo específico ou dos processos específicos para o processo geral, além de poder ser a situação como ela é hoje ou a situação como ela poderia ser depois de alguma melhoria. E para isso nós temos diversas notações de mapeamento de processo. Nós temos a notação do próprio BPM, então uma notação específica foi criada junto com o BPM. Nós temos a notação UML,
que é uma notação muito comum ou predominante na área de tecnologia de informação, na área de TI. Nós temos a notação ou fluxograma ANSI. O ANSI é o equivalente americano ao Inmetro. Então, existe uma notação de processos definida por esse instituto, o ANSI. O VSM, como o mapeamento do fluxo de valor, que é um mapeamento muito comum em processos de Six Sigma e Lean, onde os processos são separados entre processos onde existe agregação de valor e processo que não agrega valor. E o CIPOC, onde a gente separa para cada etapa do processo quem são os fornecedores, as entradas, o processo em si, as saídas e os clientes de cada um dos processos ou subprocessos. O MAMP quer dizer Método de Análise e Melhoria de Processos. Ele tenta fornecer de forma simples um conjunto de ações para a gente executar na melhoria de processos. O MAMP ele segue 5 etapas. A gente tem a primeira, que é o mapeamento dos processos. O segundo é o monitoramento, a identificação e priorização dos problemas e suas causas, as ações corretivas, preventivas de melhoria e, por fim, a documentação dos procedimentos. O mapeamento, a primeira etapa, a gente pode fazer com qualquer uma das ferramentas que a gente discutiu quando estava falando de BPM. Pode ser o BPMN, o UML, AMSI, VSM, qualquer notação pode ser feita aqui. Segunda etapa é o monitoramento do processo. Então a gente vai mensurar tanto os fatores, os indicadores resultantes, que são os indicadores ligados ao resultado final do processo, quanto os direcionadores, que são ligados às atividades intermediárias do processo. Então a gente tem os outcomes e os drivers do processo. A terceira etapa é identificar os problemas e as causas. Para isso a gente pode utilizar uma série de ferramentas. Então a matriz gravidade, urgência, tendência, o diagrama de Ishikawa, ou também conhecido como espinha de peixe, a análise dos 5 porquês, brainstorming, pesquisas, auditorias. Então as maneiras de identificar os problemas e as causas são diversas. A quarta etapa, a gente determina as ações e os planos de ação para a implementação, seja de melhoria, de correção ou de prevenção. E por fim, a última etapa é a documentação, que serve tanto para registrar os processos, tudo aquilo que foi definido nas etapas anteriores, como também para disseminação do conhecimento e treinamento de quem venha a realizar os processos que foram analisados e melhorados.